Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí um excelente sábado para todos vocês. Deus abençoe seu dia, São Paulinos e São Paulinas. São Paulo segue aí agora uma nova preparação, né? Até porque nós temos Libertadores nesta próxima quarta-feira. O tricolor já está de volta, né, da viagem e tudo mais. Hoje nós vamos ter aí o resultado dos exames dos 3 jogadores que saíram lesionados, né? Então a qualquer momento a gente vai voltar aqui para trazer essa atualização para vocês, mas a gente já pode confirmar uma coisa sobre quarta-feira, né? O atleta Rames Rodrigues será titular mais uma vez. Tá certo, né, que assim como ele, o São Paulo não jogou bem, mas como eu disse no último vídeo, né, não é que o Rames jogou mal, é que dele se espera sempre algo mais, espera uma jogada diferente e tudo mais, e ele jogou muito recuado na minha opinião, né? Chegava ali praticamente como um primeiro volante para buscar jogo. Eu acho que ele deveria jogar um pouco mais avançado, quem sabe até um pouco aberto ali, fugindo um pouquinho da marcação se estiver muito cerrado ali no meio, mas eu confio muito ainda no Rames Rodrigues, é um jogador que com certeza pode nos dar aí muitas alegrias, tá bom, galera? Vamos para outros assuntos agora. Primeiramente, a gente vai falar aí que o Thiago Carpini teve o nome do Oscar oferecido à equipe do São Paulo. Exatamente, o jogador tinha, né, uma abertura com a diretoria disse que ele pode ficar tranquilo, né, porque ele falou, tô com receio da maneira com que eu saí. A diretoria deixou as portas abertas para ele e ofereceu aí o nome, né? Indicou o nome para o técnico Thiago Carpini para ele fazer uma análise, né? Se vale ou não a contratação. Vale ressaltar que ele chegará de graça, mas como possivelmente um dos maiores salários aí que teremos no futebol brasileiro, até porque o cara é um dos maiores salários do mundo, né? Ele falou que vai reduzir drasticamente para jogar aqui, mas ainda assim, na minha concepção aí, será um salário alto e agora será avaliado pela equipe, pela comissão do São Paulo. Deixa nos comentários aí se você acha que seria uma boa contratação, né? Um jogador aí que a gente tem que ver como é que ele tá bem, como é que ele tá fisicamente, vamos dizer assim, né? Se ele tá bem, se ele não tá. Faz muito tempo que ele joga no futebol chinês, a gente sabe que o futebol brasileiro é muito mais intenso, a gente sabe que o futebol brasileiro é muito mais qualificado, mas o Oscar sempre demonstrou aí ser um grande jogador. Eu ainda fico em dúvida se aceito ou não pela maneira como que ele saiu. A gente sabe como é que é o dinheiro no mundo do futebol e no mundo em geral, né, rapaziada? Mas mano, não sou muito fã aí de gente ingrata, de situações igual a do Oscar, a do Marquinhos, por exemplo, né, que saiu de graça pro Arsenal, voltou ao Brasil emprestado e foi ao Fluminense. Não sou tão fã assim de deixar portas abertas para esses jogadores, mas trata-se de um grande nome, né? Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Galera, ainda, né, sobre a lateral, o São Paulo tá de olho na contratação do Depena. E antes que você fale, Alemão, mas ele não é um lateral, realmente ele não é um lateral, mas ele já fez muitas das vezes, não só no Internacional, no Nacional do Uruguai. É um jogador que joga um pouco mais avançado, já fez às vezes de lateral, já fez às vezes de ala, mas muitas das vezes ele joga meio que como um cara aberto ali pela esquerda no meio de campo, né? Mas São Paulo tá analisando, tá em conversas. Vale lembrar que o jogador está treinando separado na equipe do Internacional. Foi noticiado nesta última semana de que ele teria rescindido, ele mesmo, né, veio a público dizer que não, seria até melhor, né, porque o jogador rescindido fica livre, você negocia diretamente com ele e já fecha o seu contrato. São Paulo tá de olho, mas também Vasco e Corinthians seguem interessados aí no atleta, galera. Então vamos aguardar aí, podemos ter o Depena no São Paulo, seria mais um jogador estrangeiro, né, chegaria para ser o 10º nome, mas quero saber aí a opinião de todos vocês, se vocês gostariam ou não. Deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos para outro assunto agora, galera, porque o Carpini desceu 4 garotos do nosso time para base, né? O Carpini parece que não é muito fã aí de utilizar os jogadores crias da casa, né? Isso aí não só no São Paulo, mas no São Paulo piorou. Praticamente não usa os jogadores que vem surgindo aí, não dá oportunidade para ninguém novo. A gente sempre teve essa filosofia, né? Mas nos últimos anos aumentou ainda mais com o Rogério, com outros treinadores aí, muitos jogadores vindo da base, tendo oportunidade pela primeira vez. Se a gente pegar o nosso time campeão aí, a gente cita muitos jogadores de Cotia, mas o Carpini não é muito fã, não. Eu vi até uma entrevista dele aí, dizendo que hoje os jogadores estão super valorizados, os caras dão 2 toques na bola e acham que é craques. Não deixo de concordar, acho que muitas das vezes isso realmente acontece, mas ele tem que dar oportunidade. E aí ele desceu aí o William Gomes, que é um garoto que para mim merecia ter oportunidade, inclusive fez um golaço na estreia no Brasil
Brasileirão Sub-20, desceu o Negrutti, desceu o Rodriguinho, né? Então, já são jogadores que poderiam ter oportunidade sim. O Negrutti fez uma baita copinha, o William Gomes já teve oportunidade ano passado com o Dorival, teve apenas 4 minutos esta temporada. O Rodriguinho tinha até surgido bem, se não me engano, em 2022, né? Mas depois caiu, deu meio que uma sumida aí, né? O Pedro Vilhena foi emprestado. Então o Carpini não é muito fã, aparentemente, aí das categorias de base, não só do São Paulo, mas hoje ele é treinador da gente e a gente tem que falar sobre isso, né? O que você acha? Você concorda? Você discorda? Eu discordo 100%. A categoria de base é, mano, é o pulmão de um time, é o coração de um time, porque eu sei, é muito investimento, mas quando você vende um jogador como foi o Beraldo vendido, por exemplo, como o Pablo Maia será vendido, por exemplo, é uma respirada muito grande para a equipe, é um saldo muito positivo, e sem contar, por exemplo, os jogadores, vamos citar o Rodrigo Nestor, por exemplo. O Rodrigo Nestor não foi vendido e provavelmente não será vendido por uma boa quantia, mas ele fez um gol do título da Copa do Brasil, que é mais que isso, a primeira e até o momento única Copa do Brasil da nossa história. Foi gol aí do Rodrigo Nestor e tantos outros jogadores. A gente não precisa falar de um jogador como o Beraldo, como o Militão, que saíram como grandes vendas. A gente pega o Brenner, por exemplo, que era um grande atacante e que foi vendido para um segundo cenário do futebol, ou até terceiro, né, que foi para os Estados Unidos. Mas deu um lucro aí de 100 milhões de reais para o São Paulo. Então, rapaziada, é algo muito positivo você cuidar da base. Vamos supor aí, ele coloca o Negrutti para jogar no lugar do Alisson, que para mim tá jogando mal esses últimos jogos. Vamos supor, só um exemplo. Negrutti vai arrebentar. Aí já começa os clubes europeus ficar de olho nele. A gente faz uma venda aí, sei lá, de 20, 30 ou até mais, dependendo do futebol que ele atuar. Então você pega um jogador que em tese não está no plano, que voltaria para a base, que pode ser uma grande venda para o clube, aí você não dá oportunidade, amanhã depois o cara sai de graça, o cara sai emprestado e não dá nenhum retorno ao clube. Então esta filosofia do Carpini aí, de não dar oportunidade para a molecada, você vê aí que não surgiu ninguém novo essa temporada. A gente está falando aí do mês de abril, né? A gente está chegando aí quase na metade do mês de abril e até o momento ninguém teve oportunidade aí. Os próprios moleques que já vinham surgindo também não tiveram oportunidade. O Pablo Maia joga porque ele já é consolidado, né? O Pablo Maia hoje já não é, em tese, uma cria de Cotia, né? Até porque ele já é titular aí, inclusive jogador de seleção brasileira. Então, a gente tá falando desses jogadores da base, mas que já são jogadores consolidados, né? A gente não tem novas oportunidades, a gente não tem aí um leque, né, de jogadores surgindo aí que possam criar o seu espaço, buscar o seu espaço nessa equipe do São Paulo. Então, quero saber a sua opinião aí sobre isso. Falando sobre a preparação, né? Já estão vendendo aí os ingressos, a expectativa é mais uma vez de um Morumbi lotado, né? A média de público esse ano tá realmente absurda, né? 40, 50 mil pessoas nos jogos aí do Tricolor, realmente uma das maiores, se não a maior média da história, né? O jogo será contra a equipe do Cobressal, a gente trouxe essa informação aí no último vídeo. A equipe do Cobressal aparentemente é a mais fraca do grupo, então a gente jogando em casa, né? A gente tem esta obrigação de vencer, até porque nós já perdemos o primeiro jogo e depois a gente terá o Barcelona lá em Guayaquil. O Barcelona, para mim, é a melhor equipe aí depois do São Paulo nesse grupo. São Paulo é cabeça de chave, caiu mais 3 equipes aí. Para mim, o Barcelona é melhor que a equipe do Talheres e a gente sofreu o que sofreu aí contra a equipe deles, né, rapaziada? O Barcelona é uma equipe de muita força física, é uma equipe de muita velocidade, equipe de contra-ataque. Se o São Paulo jogar morrendo igual tá jogando nos últimos jogos, vai tomar contra-ataque até não querer mais. É uma equipe muito forte, já fizeram goleadas aí históricas na Libertadores contra Flamengo e contra outras equipes. É um time que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que tem gente que vai falar, eles têm que tomar cuidado com a gente. Beleza, eles têm que tomar cuidado com a gente, até porque o São Paulo, de nome, tem uma equipe boa, mas não tá jogando bem e o São Paulo vacila muito, rapaziada, em jogo aéreo. São Paulo vacila em contra-ataque e é o forte desse time. Os caras são muito fortes fisicamente e tem um contra-ataque assim absurdo, rapaziada. Só, por exemplo, assim, parece que tem 10 Bruno Henrique, aquele do Flamengo, jogando aí pela equipe deles, porque os caras são muito rápidos mesmo. Então o São Paulo precisa aí de uma equipe, precisa de uma estratégia, um time compacto aí para encarar a equipe deles. Não pode deixar eles respirarem, não pode jogar tão à frente também, para não ficar tomando aí toda hora contra-ataque. E outra coisa, não pode jogar com o Wellington, porque o que o Wellington toma de bola aí atravessada, de facão, de bola nas costas, é brincadeira. Mas a gente tem que primeiro fazer o nosso dever de casa, primeiro fazer o papel fundamental, que são os 3 pontos
contra a equipe do Cobressal e depois pensando no Barcelona, né? Mas Libertadores é assim, você tá a todo momento aqui pensando nela porque é uma competição de extrema importância, né? Nesse final de semana não temos jogo do São Paulo, teremos as decisões aí do campeonato, dos campeonatos estaduais, Campeonato Paulista amanhã, Santos e Palmeiras, e aí meio de semana o Cobressal, e no fim de semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro. São Paulo joga sábado, dia 13 aí, jogo contra a equipe do Fortaleza. Fechado, rapaziada? Então, se você é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas essas novidades diariamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!